criação, ideia, brief, campanha, produção, mídia, mala direta, outdoor, veiculação, mercado, concorrência. Comunicando. Olá, o Comunicando está no ar. Hoje um programa bem diferente, aqui no Cine Teatro da Assembleia e falando sobre propaganda eleitoral. Estamos recebendo aqui convidados muito especiais com a gente, que é o Breno Brito. Ele é publicitário e professor universitário. A Jaqueline Dourado, que ela é doutora em Ciência da Comunicação, jornalista e professora universitária. E Carlos Yuri de Moraes, que é advogado e vão aqui hoje falar com a gente, além do Tiago também, que vai participar como músico, não é isso, Tiago? Que honra estar reunido com essas feras da comunicação, né, Ana? E eu queria aproveitar e começar perguntando para eles qual a primeira impressão e qual o apanhado que pode ser feito das estratégias de comunicação, enfim, da comunicação eleitoral no Piauí, como é que aconteceu, quais os pontos positivos e os pontos negativos de maneira geral, na opinião de cada um de vocês. Bom, primeiramente, quero agradecer o convite do Comunicando por estar aqui. Bom, com relação às estratégias, né, usadas na propaganda, uma das coisas que eram mais comentadas, antes de começar realmente as propagandas eleitorais, era o uso da internet, né, que ia vir como grande atrativo, como uma grande novidade nessas eleições, né, com o uso das redes sociais, as ferramentas, né, inclusive pegando a onda aí do efeito Obama, que aconteceu nos Estados Unidos recentemente. Mas, a princípio, né, antes mesmo de começar as eleições, eu já via isso de uma maneira, né, um pouco... não acreditava muito nesse efeito tanto na internet aqui no Brasil, né? São realidades diferentes, né, dos Estados Unidos, o Brasil, a população, a cultura, né, os fatores econômicos, sociais, etc. Então, eu desde o começo já desconfiava que não ia ser, né, não ia ter a força que teve, né? E, particularmente, não acredito que a internet conseguiu ter a força que teve, como teve nas eleições nos Estados Unidos, né? Eu acho que não conseguiram utilizar bem as redes sociais, não exploraram bem os recursos, né, que a internet oferece, continuaram usando a internet como se utiliza as mídias tradicionais, né, de forma invasiva, né, e a gente tem que entender que a internet tem que ser usada mais como uma forma de entretenimento, tem que convencer o consumidor, mas de uma forma mais sutil, né, e eu acho que os candidatos pecaram nesse sentido, né, eles... É comum que houve nas eleições a questão dos spams, né, dos e-mails enviados, né, de você fludar os perfis com muitas propagandas eleitorais, candidatos, enfim, né, nessa questão de estratégia, eu acho que deixou a desejar o bom uso da internet, né, de forma geral no Brasil. Eu queria aproveitar exatamente esse gancho da internet, quando ela foi apresentada a alguns candidatos para as campanhas. Eu tive a oportunidade de assistir umas 2 ou 3 reuniões e a internet era apresentada exatamente comparando com o fenômeno Obama. Mas o aspecto social e econômico foi completamente esquecido. E já percorri algumas cidades do interior na última eleição, e o que continua sendo carro-chefe? O rádio, né? Porque o que realmente a campanha na internet, ela serviu de laboratório agora. Eu observo muito como laboratório. Mas por quê? Porque os comentaristas, as pessoas que entram, que participam, são sempre as mesmas. Né? São sempre os mesmos comentaristas. E determinados fenômenos, como possíveis escândalos, direitos de resposta, ele não está chegando ao eleitor comum. Por quê? Porque nós ainda temos uma grande diferença da população brasileira sem acesso à rede. Né? Então, a rede é um fenômeno ainda para os próximos 4 ou 5 anos, se o Brasil continuar nessa velocidade de desenvolvimento. Senão, nós ainda vamos ter grande parte da população brasileira sem acesso à rede. Só complementando as explanações, a questão de estratégia, não houve qualquer tipo de alteração. Continua se investindo em material de propaganda impresso, em material de propaganda em jingles, coisas bem tradicionais. A internet, como foi colocado aqui, veio para tentar mudar o quadro, mas não foi utilizada devidamente. Falando um pouco dos bastidores, como a gente atua dentro desse universo de questionamentos, propaganda e tudo, o rádio, Jaqueline, ele é um dos menos observados por quem está trabalhando na propaganda. Quer dizer,
acha-se que a televisão tem muito mais alcance, então se investe em mais recursos na questão da propaganda, da beleza do programa, a iluminação e tudo, e se esquecem que a maior parte da população ainda depende do rádio de uma pilha. Eles só vão ouvir a propaganda às 6 da manhã quando estão saindo pro campo e 1h da tarde quando estão retornando de alguma forma. Então, menospreza-se muito. Eu acho que o Brasil, os políticos de maneira geral, a política, o marketing político ainda tem muito que avançar e vai estar sempre dependendo da realidade socioeconômica brasileira. Então, em miúdos, houve alguns acertos, o legislador tentou ampliar o rol de instrumentos para se fazer uma boa campanha política, mas não se está sabendo usar essas ferramentas adequadamente. Outro ponto bastante já comentado também, não só que a gente como também participante de mídias sociais, como conversa entre amigos e rodas até do pessoal que entende também do assunto, é sobre os cavaletes. O uso do cavalete hoje em dia, ele realmente tem a importância que no caso já teve há alguns anos atrás. A opinião de vocês? Começando aqui, a opinião que a gente ouve na rua é que a campanha que não é vista não é lembrada. Não tanto na capital, mas mais no interior. Há uma diferença muito grande de cultura entre nós que estamos aqui no centro das decisões e aquela pessoa, aquele popular que está no extremo sul do Piauí. Então, a lógica por trás desse investimento em cavaletes, em propaganda de rua, é exatamente em se colocar, em dar visibilidade ao candidato que só pode ser ouvido no rádio ou visto na TV. Mas você não acha que esse tipo de propaganda às vezes também pode vir como forma negativa também? Porque algumas vezes, algumas pessoas atrapalham até, não sei, alguns pontos, né, a circulação de alguns pedestres. Isso tem sido uma preocupação bastante constante da Justiça Eleitoral, que é regularizar, tentar diminuir a quantidade de material de propaganda na rua. Já nos dois últimos pleitos, no municipal de 2008 e nesse agora de 2010, a Justiça Eleitoral ela estabelece regras, certo, complementares às regras gerais que são baixadas pelo TSE, no sentido de normatizar onde se deve colocar um cavalete, como se deve fazer a pintura em muro, tudo no sentido de diminuir o impacto na população. Quer dizer, para evitar que um cavalete caia numa via, atrapalhe o bom fluxo. O que tem acontecido, né? De certa maneira, de certa forma, eu não sei se eles estão conseguindo fiscalizar isso de uma maneira que realmente se faça valer. É pouca gente e a fiscalização ela tende a ser mais eficaz a partir do momento que você impõe uma sanção. Só que daqui que você consiga achar o problema, a nossa legislação ela é um pouco burocrática, digamos. Constatado um problema, o candidato tem que ser notificado para regularizar. Só depois de constatada a falta da regularização é que poderá haver a aplicação de uma penalidade. Então, você parte desse princípio, de todo esse procedimento. Você tem poucas pessoas capazes, poucos meios para realizar uma fiscalização ostensiva. E à medida, tem outro lado também, à medida que você vai se preocupar com a propaganda de um lado, várias outras coisas estão acontecendo do outro. Então não há meio suficiente para você regularizar o aspecto da propaganda na rua, certo? Empregar meios, esforços, pessoas para ficar fiscalizando onde está o cavalete, qual a distância que ele está do meio fio, se está correto, se não está, e deixar escapar, por outro lado, questões como abuso de poder econômico, prestação de contas que esconde uma certa utilização de caixa 2, enfim, a gente fica tentando regularizar uma coisa, a questão do lençol que é curto demais, você vai tentar cobrir a cabeça, descobre os pés e assim por diante. E vocês, Breno e Jaqueline, o que acham? Eu acho a estética dos cavaletes superada, porque por mais bonito que seja o cavalete ou o candidato, a apresentação gráfica dele, aquele tijolo que é colocado, aquele pedaço de cimento que é colocado em cima dele, para o carro não levar, é terrível. Outra cena que eu acho grotesca é quando eles são recolhidos pelo TRE. Vai um carro e o pessoal colocando
na caçamba, na traseira do veículo, parecendo assim que foram presos, né? A sensação é bem cômica a cena. Então eu acho que tem que ser encontrada alguma outra. Eu acho que os publicitários precisam ser mais criativos com essa área que eles têm do cavalete. Já vi alguns hoje que são miniaturas, outros que são números. Eu acho que aproveitar o tamanho e ser criativo naquele universo. Porque aquelas fotos com a pedra na cabeça me lembram as peregrinações, quando eu vou fazer a questão dos ex-votos pagadores de promessa, né? Todo mundo com a pedrinha na cabeça. Eu acho a estética a pior possível.